Bora, Fel, para as últimas informações do Corinthians, direto na Neoquímica Arena, com o pessoal da ESPN, trazendo as últimas informações do Corinthians para essa final praticamente, né, que a gente vai jogar hoje contra o Barcelona de Guayaquil, tentando reverter um placar aí adverso de 3-0. Não é impossível, porém, o Coringão tem que fazer a partida perfeita hoje, e vamos ver se o Rodrigo Garro irá ou não jogar essa partida, o nosso camisa 10, né, que agora é camisa 8, mas é o nosso meio armador, nosso cabeça pensante ali. Então já deixa o seu like, inscreve no canal, deixa o seu palpite nos comentários, eu chutei aqui 4-0, então é isso, sem mais relações, bora pro vídeo. Números para este Corinthians e Barcelona, a temporada das duas equipes, o 2025 dos dois lados. O Corinthians já tem 17 jogos esse ano, são 11 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. Com aproveitamento de 72,5%. 28 gols marcados para 20 sofridos. Já o Barcelona, em 7 partidas, venceu 5, empatou 1, perdeu 1. 76,2% de aproveitamento. 13 gols marcados e 8 sofridos. Do lado de cá, a gente tem números do Corinthians. Memphis Depay, em 27 jogos, tem 19 participações em gol. 9 gols marcados e 10 assistências. O Yuri Alberto, em 63 gols no Corinthians, 163 jogos, 17 assistências. E o Garro, com 15 assistências em 70 jogos, e também marcou 14 gols. Trio que é personagem, que é esperança deste Corinthians para logo mais. E a gente vai direto para a Neoquímica Arena. Chegando aqui conosco, cadê a nossa dupla Abel Neto? Também Eugênio Leal, já para trazer as primeiras informações para a gente ir aquecendo este jogo tão importante de logo mais. Beijo, dupla, sejam bem-vindos. Beijo para você, Gláucia, para o Donan, para o fã de esportes que nos acompanha nesse Sport Center. É isso, já estamos aqui na Neoquímica Arena. Eu estava vendo aí essas tabelas, essas estatísticas que vocês mostravam com muitos gols, né? Os principais jogadores do Corinthians. Então já vou dar boa tarde aqui para o Eugênio e perguntar para ele exatamente se tem que ser aquela partida hoje, Eugênio, hoje, erro zero, com uma atuação espetacular de Memphis, de Yuri Alberto, de Garro, se é que o Garro vai jogar. Boa tarde, amigo. Boa tarde, Abel. Boa tarde, Gláucia, Donan, fãs de esportes. Como diria, vou fazer uma paródia de uma música, em busca da partida perfeita. É como tem que jogar hoje o Corinthians aqui, é isso, erro zero, intensidade 90, 100 minutos, né, que sejam 100 minutos, mas de atenção máxima e propor o jogo e pegar o embalo da torcida, ir para cima e buscar um resultado que é muito difícil, a gente sabe. Não é o provável você conseguir esse resultado, mas é viável, é possível, desde que o Corinthians consiga fazer a chamada partida perfeita, Abel. Porque a gente sabe, é claro que é possível ganhar por 3 gols de diferença para ir para os pênaltis, ou por 4 gols de diferença, assim como o Corinthians perdeu lá, pode ganhar aqui. Mas entrar em campo já com essa obrigação, com essa pressão, é sempre mais complicado, né? E diante de um adversário que já mostrou que tem qualidade. Então, são jogadores de boa qualidade técnica, jogadores que surpreenderam muita gente semana passada, como o lateral direito, Carabali, que foi peça fundamental na construção das jogadas ofensivas, uma vez que o Corinthians não atua com o jogador aberto pela esquerda no ataque, ou seja, ele não tem que marcar ninguém, ele pode subir e ninguém o marca também quando ele vai para o ataque. Então o Carabali, o Corozo, que deu muito trabalho para o Félix Torres, né? A gente daqui a pouco vai passar, imagino eu, pela escalação do Corinthians, e qual seria a zaga ideal, muita gente está colocando Félix Torres e Gustavo Henrique, mas lembrem, Félix Torres saiu no intervalo semana passada porque estava prestes a levar um cartão vermelho, já tinha um amarelo, uma vez que tinha muita dificuldade em marcar justamente o Corozo. Então é interessante o Corinthians entender que ele precisa sim ser agressivo desde o início, mas ele não pode descuidar de jogadores importantes do time adversário que já se mostraram decisivos. Já a gente vai falar muito mais das escalações, das prováveis escalações de Corinthians e Barcelona. Vamos rodar também nossa reportagem para falar sobre isso. E sobre os bastidores, a chegada da torcida. Será que a galera já está chegando pelo metrô com seus carros por aí? Se eu tiver já o Vladimir Bianchini, eu vou chamá-lo, porque eu sei que o Vladimir tem informações do Corinthians. É isso, Vladimir?
Exatamente, Abel. Um grande abraço para você, para todo mundo ligado nesse Sport Center. O Corinthians que vai em busca dessa missão contra o Barcelona de Guayaquil. E a principal preocupação do Corinthians é em relação ao meia Rodrigo Garro. Ontem ele não participou dos treinos. O Romero acabou ficando com a vaga nos treinos. Ele é o principal candidato a ficar com essa vaga caso o camisa 8 corintiano não tenha condições. O Garro que desde o ano passado, Abel, vem sofrendo com uma tendinopatia no joelho direito, com muitas dores, vem jogando no sacrifício, até mesmo no jogo contra o Santos, na zona mista, logo depois do apito final, ele falou pra gente que não tem as condições físicas ideais. Então é uma grande preocupação pro Corinthians saber se o camisa 8 vai estar em campo ou não. Outro jogador que também preocupa, mas um pouco menos, é o Yuri Alberto. No jogo contra o Santos, ele sofreu uma pancada do Zé Ivaldo, que acabou até expulso. Ele saiu de campo com muitas dores, mas logo depois, quando estava indo embora da Neoquímica Arena, ele estava andando normalmente. A gente até abordou o Yuri, perguntou para ele se estava tudo bem. Ele disse que estava tudo bem, não estava mancando. Na segunda-feira foi avaliado pelos médicos do Corinthians, que não constataram lesão, mas ele vem fazendo um tratamento justamente para poder estar em campo e ter as condições físicas ideais. O Corinthians não terá para essa partida, é certo, o lateral esquerdo Andileri, que foi contratado recentemente, já deu até 2 assistências para gol, porque ele não está inscrito ainda na Conmebol Libertadores. Então, no lugar do Andileri, quem vai atuar é o Matheus Bidu, que é um lateral mais ofensivo do que o Hugo. Outro jogador que também deve estar de fora é o Coronado, que vem sofrendo com lesões, com problemas físicos. Inclusive, ele seria o substituto natural do Garro, mas provavelmente também não vem aqui para a Neoquímica Arena. O Corinthians que aposta num retrospecto muito positivo aqui na casa corintiana. Não é derrotado aqui desde agosto do ano passado, pela fase de oitavas de final da Sul-Americana para o Red Bull Bragantino. Naquela ocasião perdeu, mas acabou garantindo a vaga nos pênaltis. E nesse ano são 9 partidas aqui na Neoquímica Arena e apenas um empate com o Guarani. O Corinthians que na história do estádio já conseguiu essa vitória por 3 ou mais gols de diferença em 44 oportunidades. Mas é isso que vocês falaram. Em todas elas, o Corinthians não precisava fazer 3 gols. Então, é uma questão psicológica que o Corinthians vai ter que trabalhar em cima disso. O Corinthians também tem algumas questões para resolver no meio de campo. Vai precisar de um time mais ofensivo. Será que vai entrar também com Ranieri e José Martínez, 2 volantes mais marcadores, como foi contra o Santos? Ou será que vai optar por Breno Bidon, que foi um jogador que fez muito sucesso no ano passado e esteve naquela formação que venceu vários jogos de forma seguida no Campeonato Brasileiro? Volto com vocês. Legal, obrigado Vladimir Bianchini, trazendo várias questões, né, Eugênio? Talvez a que preocupa mais o torcedor do Corinthians é esse problema com o Garro, como lembrou o Vladimir. Logo depois da vitória contra o Santos, no domingo, o Garro na zona mista falava, olha, eu venho jogando já há bastante tempo, continuo com dores no joelho e a gente sabe que nos momentos importantes, quando pode, quando dá, o jogador faz o sacrifício. Mas tem Paulista, teve Paulista domingo, tem Libertadores hoje, tem Paulista de novo no fim de semana, e aí? E aí que hoje é Libertadores. Vale vaga na fase de grupos. É decisão. Ontem o técnico do Aliança, claro que não estou querendo estabelecer comparação entre os clubes, mas ele falou que a classificação que o time dele conseguiu foi como se fosse a final da Libertadores. Porque você consegue a vaga para a fase de grupos. É algo que a gente pode estabelecer um paralelo. A Libertadores é muito maior do que ganhar o Campeonato Paulista. É claro que a final do Paulista tem essa questão da rivalidade com o Palmeiras, esse reencontro numa decisão. Isso tudo, é claro, tem o peso, tem uma importância. Só que eu acho que hoje é a prioridade. Se tiver condições de usar o Garro, usa o Garro. Se ele tiver vetado, ok, não tem, está fisicamente, clinicamente vetado, não vai para o jogo. Até porque eu acho o seguinte, Abel, o primeiro jogo da final do Paulista é fora de casa, e, naturalmente, o Corinthians deve ter uma postura um pouco mais conservadora fora de casa. Talvez ali, para ele, seja ok poupar o Garro. Coloca um meio de campo um pouco mais marcador, com um pouco mais de força, para trazer para cá o resultado da final do Paulista, que vai ser o segundo jogo aqui, e aí só depois da data FIFA. Ou seja, talvez já com o Garro em melhores condições. O Corinthians precisa mais do Garro hoje, porque precisa hoje fazer os 3 gols, pelo menos, para levar para os pênaltis. Então, o jogo é hoje. O médico fala cenário assim, ruim, é isso que eu acho que eu tirei da sua boca agora. No cenário ruim, pessimista, Garro não joga. Está vetado, esse não tem condição nenhuma de jogo. Já não tem o Coronado, como disse o Vladimir Bianchini. Aí eu acho que é a melhor opção. Se a ideia é manter o mesmo desenho de time, né, no losango de meio campo, tendo um jogador por trás dos 2 atacantes,
A minha ideia seria, o que já fez algumas vezes o Ramon Dias, trazer o Memphis para jogar nessa posição, por trás dos atacantes, onde joga o Garro, e aí você coloca ou o Romero ou o Thales Magno ao lado do Yuri na frente e mantém um padrão de jogo parecido. O Memphis é capaz de fazer esse papel. Com essa linda imagem aérea da Neoquímica Arena, que vai estar lotada, certamente, todos os ingressos esgotados, mais de 40 mil pessoas estarão aqui hoje à noite. Com essa linda imagem, eu chamo a Vitória Leite para trazer informações do adversário, do Barcelona de Guayaquil. Boa tarde, Vitória. Boa tarde, Abel, Eugênio, o pessoal que está no estúdio, aos amigos espalhados aqui pela Neoquímica Arena e a todos que nos acompanham. Pois é, esse Barcelona que também vai tentar fazer história diante do Corinthians de conseguir derrubar mais um brasileiro nessas fases de mata-matas de competições internacionais, né? Já conseguiu isso diante do Santos, do Palmeiras, do Fluminense e agora tenta diante do Corinthians. Tem essa larga vantagem de 3-0 da primeira partida, é verdade, mas sofreu um baque no último final de semana pela Liga Equatoriana, e aí vou explicar para vocês o porquê vem de uma derrota por 4-0, justamente o placar que o Corinthians precisaria nessa noite para passar com tranquilidade, é claro, diante do Independiente Del Valle em casa. O Barcelona de Guayaquil vinha de uma sequência de invencibilidade em casa desde abril do ano passado e vinha de uma sequência de invencibilidade geral fora de casa e também em casa desde outubro de 2024. Essa sequência foi interrompida nesse final de semana porque o técnico Segundo Castillo, obviamente, de olho nessa partida contra o Corinthians, decidiu poupar metade do seu time. Então, 6 jogadores que foram titulares diante do Corinthians não entraram em campo entre os 11 nessa partida contra o Independiente Del Valle. Mesmo assim, Coroço, por exemplo, que seria poupado nessa partida, foi acionado do banco de reservas aos 33 minutos do primeiro tempo. Então, teve esse desgaste sim no final de semana também. Enfim, o time acabou saindo com este resultado muito ruim para a equipe, mas vem com a ideia de tentar parar o Corinthians nessa noite para não sofrer com nenhum golzinho aí dessa desvantagem. O Barcelona, que você sabe bem, Eugênio, você que é o Capitão América, com conhecimento absurdo do futebol sul-americano e mundial, que eles não vêm só para se defender porque tem a vantagem, pelo menos é assim que eu penso. Vão se defender, tem a vantagem espetacular, mas com a bola eles gostam de jogar. Ou estou errado, Eugênio Leal? Eu diria até, Abel, que eles não são exatamente um time talhado para defender. É claro que eles sabem eventualmente recuar para apostar em contra-ataque, fazem isso muitas vezes, mas a característica, né, é a coisa do time, né, do clube. O Barcelona é um time muito grande no Equador, é a maior torcida do país, tem torcedores em todas as cidades e a tradição dele é jogar para frente. É ter a posse de bola e buscar o ataque. Pode nem sempre conseguir fazer isso, mas não é aquele time desenhado para se defender. Então ele vai tentar jogar. E a gente já viu jogadores que trouxeram problemas para o Corinthians no jogo de ida, né? Vou citar 2 aqui deles, especialmente o Janier Coroço, que atua pelo ataque pela esquerda, né? Esse deu trabalho, hein? Da esquerda vindo para o meio, jogador muito alto, muito veloz, né? Tem o drible. E do outro lado, o lateral direito, o Carabali, já citado, que também já até jogou como ponta, mas hoje joga como lateral. Sem falar nos outros, no Ribeiro, que é o centroavante, no Oyola, que é o meia que cai pela direita. O Leonay é um jogador que teve uma atuação esplêndida contra o Corinthians, muito forte na marcação e chegando à frente, também finalizando de fora da área. Então é um time que tem suas qualidades técnicas e que, se tiver a chance de colocá-las em prática aqui, vai fazê-lo. Vai buscar o jogo também. É um time que está pronto para isso. Então, eles têm ainda uma questão ali de defesa, porque o Rangel, um dos zagueiros, está ainda passando por um processo de recuperação. Se ele não puder jogar, quem é que joga? Há jogadores que não foram bem nessa goleada sofrida para o Barcelona de Guayaquil no final de semana. Então pode aparecer o Pineda, lateral que foi do Fluminense, né? Mário Pineda, chegou a jogar no Fluminense. Ele voltou ao Barcelona de Guayaquil, de onde tinha saído para o tricolor carioca, e pode ser o lateral esquerdo hoje com o Valecilha entrando na zaga. E há uma questão também, que se debate muito nos programas da mídia equatoriana, é sobre a entrada de mais um volante no meio de campo. O time jogou com 2 e um meia, eles podem abrir mão desse meia, o Valiente, para a entrada de mais um volante, para dar uma sustentação ali à zaga do Barcelona de Guayaquil. É um time difícil, não vamos dizer aqui que o Corinthians vai passar por cima. O Corinthians, repito, precisa fazer a partida perfeita hoje, porque tem um adversário complicado do outro lado. E como a gente olha aqui no fundo, o tapete está pronto.
Tanto os jogadores do Corinthians tentaram reverter essa vantagem, quanto os do Barcelona, né, tentarem manter. Um dos dois chegará à fase de grupos. É um gramado maravilhoso. A gente já rodou a reportagem para falar das duas equipes. Continuamos rodando. Agora com o Antônio Chamorro aqui nos arredores da Neoquímica Arena para falar um pouco da chegada da torcida, a opinião dos torcedores. Com você, Tonhão, nosso querido Tonhão. Boa tarde. Boa tarde, Abel. Um abraço para você, para o Eugênio, para todo mundo que acompanha o Sport Center. Estamos aqui já nos arredores da Neoquímica Arena. Ainda falta quase 5 horas para o jogo, mas tem muita movimentação mesmo do pessoal aqui montando as suas barracas, né? Aqui, saída do metrô ali vai abrir por volta das 6 horas. O pessoal vem subir aqui todo esse espaço para chegar ali nos setores leste e sul aqui do estádio. Mas por enquanto ainda de torcedores mesmo. Agora há pouco passou aqui já um trabalhador aqui já tomando uma coisinha, ele falou, não, agora eu vou chegar em casa, vou colocar daqui a pouco a minha camisa e aí venho aqui pro estádio. Então assim, ainda tem muita gente que mora aqui tão perto, então vai voltar do trabalho, vai passar depois para ver aqui o jogo, para fazer aquele esquenta. A expectativa, Abel, o Corinthians já anunciou, né, são todos os ingressos reservados. O Corinthians não divulga a carga de ingressos, né, mas a gente então pode imaginar aí por volta de 45, 46 mil pessoas só do lado do Corinthians. Pelo lado do Barcelona de Guayaquil, o espaço reservado para eles é para mais ou menos 560 pessoas. Mas eu conversei com uma pessoa do clube, né, do clube equatoriano, e eles me disseram que não deve ter muito mais do que 200 torcedores. É uma viagem, né, muito cara, né, muito complicada aqui para eles chegarem, então provavelmente não vai ter muitos torcedores nesse espaço destinado ao Barcelona. Corinthians, que no jogo contra o Santos pela semifinal do Paulista teve o seu segundo maior público na história, né, tirando obviamente a Copa do Mundo, quando tinha arquibancadas móveis, mas o Corinthians teve no jogo contra o Santos 46 mil pessoas, então podemos ter mais ou menos esse número, e aí se bater até 47, 48 mil pessoas, aí sim com certeza será o recorde de público da Neoquímica Arena nesta quarta-feira, que é um jogo importantíssimo, e depois, claro, né, tem a final do Paulista, então o torcedor ainda tem essa divisão de olhares, mas obviamente que hoje a torcida vai apoiar muito, mas também já tivemos aquela conversa, né, no fim de semana das organizadas com membros da diretoria, da comissão técnica e do elenco, então também se acaso não aconteça a classificação, pode ser também um clima um pouco mais hostil aqui por parte da torcida, Abel. Legal, obrigado Antônio Chamorro, trazendo aí informações. Foi legal até que ele detalhou, né? Colocou com exatidão, eu tinha falado mais de 40 mil pessoas, Eugênio. Serão quase 50 mil, mais de 46, 47 mil pessoas. Estádio lotado, Neoquímica Arena, como a gente sabe, pulsando, empurrando o Corinthians para tentar essa vitória, essa goleada, para chegar na fase de grupos. Então é isso, as últimas informações antes da partida do Coringão aí, Corinthians contra o Barcelona do Equador. A gente não sabe ainda se o Garro vai ou não pro jogo, né? Ele tá com esse problema no joelho direito, essa tendinopatia patelar que incomoda ele. Não dá para saber, realmente vai sair mais ou menos pelas 8 horas da noite a escalação do Corinthians. Então, cara, hoje é jogo para ir para cima e tomar cuidado com o contra-ataque, porque os jogadores dos caras, os pontas, eles são muito rápidos, e como a gente joga numa formação fechada, fica bem complicado você marcar os pontas deles somente com os laterais. Às vezes, que aconteceu o último gol deles lá, se foi o último, o segundo, que eles dobraram 2 no lateral esquerdo do Corinthians, e um sobrou e cruzou para a área, então tem que tomar muito cuidado com esse tipo de jogada. Porém, só abafando os caras, sufocando do início ao fim, não deixar os caras respirarem no jogo, atacando a todo momento, não baixar a guarda e tentar fazer o primeiro gol o mais rápido possível ali, antes dos 20 minutos do primeiro tempo, para aí em cima empurrar a torcida para frente, a torcida vir junto com o timão e a gente conseguir fazer o placar, cara, que seja 3-0, que seja nos pênaltis, a gente vai sofrer se for nos pênaltis, porém a gente tem um goleiro que pega muito pênalti, que é o Hugo. Se for por pênalti, não tem o que fazer. Se não for nos pênaltis, melhor ainda. Porém, não vai ser um jogo fácil. O time dos caras não é bobo. Mas na semana passada, eu vi muitas falhas defensivas nesse time do Barcelona. Um pouquinho que a gente conseguiu atacar, a gente conseguiu 2 chances claras de gols. Então, hoje, eu tenho certeza que a gente vai ter bastante chances claras. Claro, vamos ver se os caras vão vir realmente retrancado ou vão tentar só contra-ataque. Não dá pra saber. Então, comenta aí se você tá nervoso pro jogo, se você tá ansioso. Eu que já tô muito ansioso, nervoso, não vejo a hora de chegar ao jogo. Então é isso, deixa o seu like, comenta aí. Então, até o pós-jogo do Timão, se Deus quiser, com a classificação. Então é isso, até o pós-jogo, até o próximo vídeo. Valeu, é nóis.